mil não tinha pontos visto, de não. queda. Não, ele Quantos caiu pontos deu muito, total? muito. Eu nem vi. 5.000. Aí, às 5h15, não, era 5h30, mais ou menos, a hora que você finalizou, eu falei, nossa, Laila, com essa força que ele tá, olha que ele fecha o gap, hein? Vai parar no 136.400. Ela falou, você tá doida, mas é muito. Eu falei, é verdade, não vai andar isso tudo, né? Mas ele vai fechar. Se não for hoje, é amanhã. E se ele fechar do jeito que ele tava, 5h30, eu falei, vai ficar bom, porque amanhã ele fecha o gap. Fechou hoje. Fechou hoje, parou Nossa, no demais, 136.400. Falei, misericórdia. ô, louco. 4.000 e tantos pontos? Que loucura. Quase 5.000 pontos. Foi. Muito chique. Eu não vi isso. Olha lá, ô, Márcia, quando for assim, Márcia, você manda assim, ó, vamos combinar um alarme. Atenção, 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 Vamos todo combinar. mundo. Não, Você mas sabe, você é. sabe, Pior que ela viu depois, né? Mas você falou que ia, mas. Eu falei ó, que na hora que ele tava rompendo a mínima ali no dia e tal, rompeu o pivô. Ufa, ó, não, imaginei que ele não ia hoje, não. A Laila é mestre na tecnologia aí, ó. Os vídeos que ela faz aí de homenagem e tudo, é de babar, né? Então, ela descobre aí uma sirene aí que desperta no celular de todo mundo, igual quando acontece fora do Brasil, que tem um alarme no celular quando acontece uma tempestade ou sequestra uma Quando vai vir um criança. terremoto? Exatamente, Gostei da exatamente. ideia, Eliana. Exatamente. Aí vamos Gostei. colocar a musiquinha da Traders com ela, vamos inventar, que é da Ana para fazer a É, musiquinha. A a Ana música faz a já tá musiquinha, feita, já dispara a música. todo mundo para o que estiver fazendo, onde tiver, e vem depressa ver o que está acontecendo. Morgan. Vai ser Morgan chique, Temple. Ai, vai ser muito Não chique. foi muitos contratos, que loucura. 23 meninas, acho que dá para começar, né, Lailinha? O que que a Morgan fez? Não, até que ficou a maior vendida do dia, mas 20 mil contatos só. Tá louco, hein? Certo, tá no comprado e zeraram muita posição. Loucura. Louco e doido, igual ela gosta. Simbora. oh, que doido, é bom. Louco e doido. Bora então, meninas. Boa noite aí para todas que chegaram depois que a gente deu boa noite. Vamos aí estudar um pouquinho de dólar hoje, né, meninas? Dólar, que a Lala ama o dólar, né? Não é? Tá gravando, Márcia? Não é? Tá gravando. Começou a gravar agora. Ok. Quem aí se habilita a escolher um dia bem bom tirando a Fabiola, por favor? Vai que a Fabiola quer trollar nós, né, Laininha? Melhor não, melhor não. Fabiola, Fabiola. Cara Gente, dela. é bullying, tá? É bullying. Tá gravando, hein? É verdade, né? Fabiola, pode escolher o dia então. Vai, eu habilito a sua escolha de dia. Um dia bem bonitinho para nós. Não tem, não. Ah, olha que eu vou puxar seu cabelo virtualmente, hein? Tem não, você tem um caderno aí de dia? Peraí que eu vou olhar no caderno aqui. Ela tá fazendo uma criação, Márcia. Ah, não tá? Ô, Lu, me ajuda, Lu. Tá fazendo uma criação, eu acho. Puxa o cabelo dela. Deixa ela. Shake your eye dessa Fabiola hoje, meu Deus do céu. Por quê, gente? Eu, hein? Faz outro. Vai, daqui a hora do banner. Fabiola, olha, a Fabiola tá fazendo bullying comigo já faz tempo, né? Não? É Eu vou verdade. falar nada, não vou nem comentar isso. Faz outro. 5/11/2024. Hã? Hã? 11 de 2024? 18/11. Ixi, Maria. Nem vai puxar, não, ué. Tem que ser mais recente. Ô, Fabiola, isso aí é pra não lembrar mesmo, hein? É, ué. Né? Isso mesmo. De 18? 18. 18 de 11 de 2024. Deu aí? Deu. Só faltou ela falar que é de 2023. Gente, mas vocês Esperar estão. quantos contratos? Um? Não, vai de dois em dois, né? Que é. Ah, você que sabe. Vai ficar melhor, né? Tá vendo minha tela?
Abriu aí. Abriu, Lailinha. Você nem vai fazer marcação, assim, 50. Não. Ó, o média La Márcia, ela só compra em regiões que ela compraria normalmente. Tô esperando o comando. O quê? A Lalaira já tinha dado aí, ó. 3 pontos. Bateu no pivô. Ah, lá. Isso aqui é um pivô? Eu não tô entendendo o que que é essas duas linhas pretas aqui. Pivô é 50%. É ajuste aqui rosa aí, ó. Nossa, essa venda aí ia ser massa, hein? 13 pontos. Não, não. Fabiola, você Oi? teria vendido aí, Fabiola? Eu? Teria. Primeiro candle, Fabiola, você tá operando o primeiro candle? Fabiola, abre a sua câmera, deixa eu ver sua cara, se você tá falando a verdade ou mentira. Não. Tô sem câmera hoje. Não, a Fabiola que eu conheço não operaria o candle 1. Ô, Márcia, você tá precisando pedir o relatório dela, Márcia, eu já te falei isso. Vai lá ver o Tá que. precisando conhecer mais a Fabiola. Olha ela. Nossa, que venda linda, gente. Gente, regiões, gente. Operem só E se ele nas tivesse corrido um regiões. lado, indo pra cima e rompido o pivô? Aí eu fazer o médio. Não, o médio da Márcia é mais conservador. Mas se ele negar o ajuste, o pivô aí dá para vender no próximo. E essa linha aqui? Então, o que que é essa linha? É o 50% do dia anterior. Do dia anterior do anterior. É, sem ser de... É, Se ele fechar aqui agora, eu já posso vender? pode vender com algo aí. Beleza. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E esse fundinho aqui, Márcia? Vende aí, se der ruim, você faz médio. Beleza, vendi. Uia, Aí aqui, né? 11 pontos, gente. Quer que eu pego 5 só? Não, vai aí. 9,5 descolado. Mas por que que você vendeu aí? Negou o ajuste e o pivô. E o 50 do Gap. Oi? Se você for olhar para cima aí, ele foi até no 50, né? Ele recuou todo. Exatamente, foi até no 50 ali, puxando o topinho anterior ali. Aí a Márcia, que é mais conservadora, ela espera o candle fechar. Eu teria vendido aqui no toque na rejeição do pivô, teria vendido. E agora vai vir, tá dando ruim. Eu tenho aí o ajuste e tenho 50% de movimento, viu? E tem um pivô lá em cima, né? Vai que ele volta. Só testou. É o 50 do dia anterior aí, ó, que segurou ele. Pois é, essa região aqui. Põe a fibo lá no, na máxima do 103. Ai. Ó, lindo. Tá no ajuste. Testou o ajuste 50%. Agora é só alegria. Márcia, você vendeu no 2 porque o 1 ele subiu, foi até a terceira linha e voltou para baixo do pivô, certo? Exatamente. Ok. Aí no 2 você posicionou uma venda e agora fica aguardando. Aí o candle 3 também subiu, não, Exato. o pivô segurou ele, aí a tendência agora é descer. Exatamente. A tendência Ok. agora é descer. Ok. Obrigação dele é descer, né? É, ele tá negando ali ajuste 50%, né? Mas não tá passando desse fundo aí, não. O ponto parou. Pagou? Ah lá, ó, lá ele é olho de bacia, Fabio, olha os olhos de bacia, Fabio. Não é? Gente, 5 Pois pontos é, ele parou. já estava Perguntei. comprada no 6 aí, ó. Perguntei se era 5 pontos. Ela falou, pode deixar lá na mínima. Falou mesmo. Verdade, Laila. Eu falei escutei. mesmo. Fui dói de bacia. É a convivência, né? A Laila tá aqui, ó, os olhos dela assim, desse tamanho. Aí dá sim. Zoião verde. Vixe. Sabe o que que é o mais legal do médico? Você pode corrigir depois.
Ó, meninas, falando sério agora para vocês. As regiões do dólar são as mesmas do índice, tá? Que a gente olha, pivô, os precotes e tal. E a exaustão do dólar é diferente do índice, lógico, né? A gente pensa em fazer médio no dólar entre 20 e 25 pontos, em uma região importante. Então, se ele volta aqui mais ou menos uns 20, 25 pontos, a gente coloca mais 2 contratos aí, em uma região importante. Então, vamos imaginar que ele vai até o pivô ali, até os 50% do dia anterior e nega. Você faz um médio ali no topo, para corrigir a operação. Então, a exaustão do dólar é mais ou menos uns 25 pontos. Ó, até aí onde ele tá com 20, né? Então, aí no topo é uma região de pivô, uma região que ele já negou. Então, ele pode voltar para aí, para fazer um médio. Ó o pivô da Laila. Ó, pegou o médio, vamos tirar com zero ali, 0,25. É igualzinho a gente faz no índice, tá, meninas? Então, a gente tira ali na onde ele foi, né? No break. A gente tira ali nos contratos que a gente entrou e segue na operação. Ó, estava com 20 pontos contra, agora tá 10, né? Laila, mas aí tu só vai tirar 2 ali, e aí tu vai deixar mais 2 para depois? Isso. Tiro 2, que é a exposição, o aumento de posição que a gente fez. E no zero eu tiro essa exposição. E aí eu deixo o mercado fluir até onde estava o meu alvo, que era lá na mínima, né? Ou a gente pode ver outro alvo aí mais para cima, já que ele subiu. Mas o médio é para melhorar a nossa entrada, não para, agora eu estou com 4 contratos, vou descer para 4. Não. É só para melhorar a entrada. Olha, gente, triscou na ordem, gente. Bom, bem bom. Mas, Stephanie, é igualzinho o índice, tá? No índice a gente faz a mesma coisa. A Laila sempre, quando ela faz um médio, ela sai com o que ela entrou, né, de médio no 0 a 0 dela lá. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente faz isso, a nossa ordem permanece aqui. Então, a gente, ó, saiu no 0, então a gente estava vendido lá embaixo, ó, na abertura do candle 2. Agora a gente está vendido lá em cima. Então, a gente está melhor vendido agora. Aí a gente pensa em sair aonde aqui, talvez, né? Tem, vamos ver, uns 50%, tá junto com o ajuste, está muito perto, 1,5, 2. Eu esperaria aí um pouquinho mais para ver o que ele vai fazer. Ele pode, o dólar, né? O dólar respeita muitas regiões de 50%. Esse 50% é ajuste aqui, possivelmente ele vai corrigir. E teria até uma negação aqui, se a gente for pensar, zera aí, Laila, sai aí com 3 pontos. Ó, se esse 14 negar aqui, ele veio até a terceira linha ó, tem uma negação aqui. Ele veio até a terceira linha dos 50%, negou o 50% e negou o ajuste. Então, a gente compra para sair aonde? No 50% dessa alta aqui. Por que que eu quis fazer isso? Eu, Márcia, quis fazer isso. Porque ele está na região dos 50%, e o dólar respeita muito os 50%. Então, olha, ele já pagou, eu saí com 3 pontos, eu acho, daquela operação, e a gente... Primeiro foi 5 pontos, na outra foi 1 ponto. 1 ponto, então tá, deram 6 pontos aqui, a gente acabou saindo na região dos 50%. Beleza. 1,5 mais ficava. Beleza. Que essa pagou 5 pontos. É isso aí. Bem na região, né? Cirúrgico. Ajuste. Ajuste com os 50%. E não tem como mudar errado. quando ele sai da exposição do médio? Porque se ele volta, igual ele fez aqui, ó, eu tenho possibilidade de continuar trabalhando no mercado. Se eu não saio e fico alavancada, ele vem aqui e volta na minha cara. Então, eu não tenho mais possibilidade de fazer um médio, entendeu? Ela é assim, a gente tem, né? Porque a gente faz geralmente 2, mas aí eu fico mais apreensivo. Então, é melhor você descarregar a sua mão, continuar com a sua mão inicial
Porque se ele não tivesse tomado a decisão de sair aqui e ele voltasse, estava tudo bem, você teria a oportunidade de fazer o match novamente. Exatamente. Ó, ele está aí trabalhando na região dos 50%, né? Então ele veio nos 50% aí do dia, fez um pullback para romper o topo. Então, a negação aqui, mas se ele voltar, Pode até ser. Mas como ele está vendo de um pullback, eu pensaria já no M aqui, minha cabeça já está no M. então tira. Eu não venderia, não, porque eu estou pensando no M, mas tem uma negação mesmo. Mas eu não venderia pelo M. Ele subiu com muita força aí, na verdade, né? Veio dos 50 aí e acima do ajuste. Então, seria uma operação contra a tendência aí. Eu espero muito mais. É obrigação dele agora, nesse momento, ir lá romper o topo, romper a máxima do 11. Por quê? Porque ele passou para cima dos 50% do movimento do pullback. Então, o movimento do pullback era o 11, 12, 13, 14. Aí a gente vai colocar FIBO sempre no movimento do pullback, ele passando acima dos 50% da terceira linha, ele confirma o pullback, que é onde ele está agora. Então, a obrigação dele é ir romper a máxima do 11. Detalhe, né? É bom você colocar descolado, deixa ele testar, porque se ele volta, que Se ele volta, ele te paga, ele volta exatamente. bem, né? Ele volta bem. Ainda deixar aqui para a gente validar. Isso aí. E agora, como ele passou aqui, se ele volta para baixo aqui, junto com isso, ele pode ser que ele confirme o M. Então, tá de boa. Como ele testou bem ali na região, Ó, região de 50% do dia anterior. os 3,5 aqui, 50% do micro. Isso aí. Volta a fíbula lá para cima, só para a gente confirmar o M. Ó, se esse 16 fechar abaixo aqui dos 50%, tem uma venda aí confirmadíssima. Pegaram a negação aí? Entenderam a negação? Essa última? Eu não, eu não. Ó, o 15 parou aonde? Dentro da região de 50%. Ele não rompeu a terceira linha dos 50%. Então, a gente considera que ele parou dentro da região dos 50%. Certo? Tá aqui, ó. Deixa eu até... Bota uma espessura maior aqui. Aqui, que fúcsia. Ó, tá vendo? O candle não rompeu, ó. Não rompeu. Quando o 16 testa lá em cima, a gente posiciona na volta dele, que foi aqui nessa região, porque teoricamente aí você precisa colocar essa fibra aqui na máxima do No movimento mais micro, né? mais micro. E onde eu saí? Em 50% desse movimento, que deu 3,5 pontos. Então foi um scalperzinho ali que dava muito justo. Certo? Mas a negação é essa. A tendência desse 15 com a força que ele veio era romper esse 50% aqui, desse movimento. Ele parou nele, na região. Então, quando ele testa e volta, ele está falando para mim, opa, eu não tenho força de buscar a máxima agora. Então, eu vou primeiro testar aqui para baixo, umas regiões importantes, para quem sabe depois voltar. Entendeu? Aí negação é isso, ele está negando uma região. A gente pega aqui, porque eu poderia até deixar próximo ao ajuste, mas como 50% é muito relevante, e é igual a Márcia falou sobre o pullback, né? Para subir. Então, teoricamente, ele ainda está fazendo o pullback para poder subir, tá vendo? Ele está fazendo fundos maiores do que os fundos anteriores. Exatamente. Agora, ó, o 16 não fechou abaixo da linha dos 50%. Então, a gente espera ver se o 17 confirma aí esse M.
Ó, tá ficando bonito, hein? Ah, Márcia, mas ele já deu alvo no ajuste. Já não. Aí, o que que vale aqui? Contexto, tempo de tela e análise. Ele veio lá negando fundo, veio com muita força compradora, parou no pivô e no 50%, fez um pullback para cair e voltar para a mínima. Tem um ajuste aí no meio do caminho que segurou ele ali no exatamente no 50% do dia ali, né? E aí, Lailinha? Vende ou não? Vende. M é M, né, meu povo? Quem me conhece sabe que M é M, mesmo estando na cara do ajuste, eu, Márcia, pago para ver. Vendida. Sai na mínima. O 15. Não, M é M, Assim, bonito. Vai. Você vendeu na cara do ajuste, imaginando o quê? Que ele vai romper o ajuste, certo? certo, Se ele romper o ajuste, ele rompe 50. Ele vai parar onde? certo, Na mínima dos 5. certo. Aí, já que você é amostradinha, você vai sair aí. Assim. Não, na mínima menos, pode botar. 20 pontos, 20 pontos e meio é ruim. Eu tinha mostradinho, bem. Isso, bonito. Alvo é alvo, não era esse o alvo inicial? Aí, meninas, ó, vamos ver o que que esse 18 vai fazer. Se ele rompe aí o 15, rompe os 50%, esquece. Não tem outro caminho para ele, a não ser ir para a mínima. Tá bem aceleradinho ele, mas vou pôr 10 vezes aqui para nós ver isso aí rápido. 10 vezes, né? Vai, bebê. 8 pontinhos já pagou, gente. Quem tem dúvida que ele vai para a mínima aí? Fala sim, hein? Quem tem dúvida que ele vai para a mínima? Não tenho, não. Vai descer. É isso aí. É essa certeza que vocês precisam ter e acreditar em vocês, meninas. Ele rompeu 50, rompeu 15, ele vai para a mínima. Não tem outro caminho para ele, não. Nossa, olhando assim, Vai, parece tão facinho. é bom para esse trem que usando o médio, hein? Vai. Tô te falando, já faz tempo. Tô te falando. É isso. Deu alvo, hein? Deu alvo na mínima dos 5, agora é por o zóio da Laila aí. Fala pra pôr muito bom. Ela pôs muito lá Márcia. embaixo. Deixa aí, vai lá. Nossa, achou bonito demais esse 19 aí. Dow Jones. Não sei se tinha Dow Jones nesse horário nessa época. Verdade, hein? Acho que não. Será que não? Não. O Jones é 10 Gente, e meio. cola. Oh, gente, isso não é a Laila. Olha a convivência, Jesus, não é possível. E aí, pagou aí, olha lá. 54 pontos com 2 contratos, então 27. 27 pontos. 7. 10h40 da manhã. Falando. Não vai parar mais. Ô, Márcia, amanhã eu preciso de 2 dessas para me poder zerar minha mesa e ficar positiva. Bora, Eliana. Eu Bora. também. Dúvida, P gente. negativa 600. Com um contrato só bonitinho, aí ele eu deu uma pago a negação mesa e aqui fico ainda. positiva. Mas eu tô empolgado. É isso aí, gente. É quando a gente opera. O que eu acho mais legal do médico, é o que eu falo para vocês. É essa possibilidade de você entrar onde? Entrar sem ter que pensar tanto nas operações. Sem precisar ter tantas confluências assim. Então, agora aqui, por exemplo, né, eu não entraria possivelmente nessa operação de negação, apesar de ser no pre-coach de mínima, eu acho que o 21 vai pagar ali 5 pontos possivelmente. Já pagou, né? Por quê? Porque ele está vindo de rompimento, né? O 20 rompeu o 19, rompeu a mínima do 5, rompeu a mínima do geral, mas parou no triacote de mínima. Então, se ele para aqui, ele vai corrigir. Os 5 pontos, geralmente, ele corrige muito bonitinho o dólar. Já que a gente não entrou agora, a gente espera. Espera o quê? Ele chegar numa região de 50%, para ver se ele vai continuar caindo ou não. É só isso, não tem, são regiões ali. Então, ó, se ele para ali na mínima do 18, por exemplo, é uma região interessante para quê? Para você vender. Imaginando o quê? Que ele vai continuar o movimento de queda. Nossa, queria energia da Júlia, né? Tem umas 5 horas que ela faz mais.
Ai, ai. Gente, tem umas 5 horas que a Júlia tá andando de patins aqui dentro dessa casa. Não, sem mentira. Pelo menos 3. E ela andando sem parar, né? Ela não para de falar, ela não para de andar. Que energia, meu Deus. Deus consegue. Márcia, Olha, foi lá, hein? se ela conhecer a Manu, tamo perdida. Nossa, imagina as duas juntas, Lúcia, céu, bota a casa abaixo. Nossa, a minha é até 220. Vou pôr minha sobrinha junto também. Nossa, hein? Meu Deus. Quero fechar, né? Espera fechar. Se eu, né? Se fosse, você já tinha vendido, né? Já. Ó, foi lá na região dos 50, né? Onde eu falei que ele poderia segurar a mínima do 18. Ele Que fechando linda, assim. Lu. Oi, Manu! Ela pediu, abre a câmera, mãe. Olha como ela é linda. Minha pirralhinha. Linda mesmo. Desenhar na Linda, mesa. Você linda. vendeu? Vende aí, bonito. Obrigada. Então, Parece sai aqui de você. novo, né? Sai aí de novo, exatamente. Então, ó, o que que a gente vê? Ele fez um pullback para continuação do movimento de queda. Ah, mas ele tem até a terceira linha lá para ir. Tem mesmo, até o ajuste lá para ir. Se ele subir, a gente conserta. Esse é o legal do médio, é isso que vocês estão tendo em mente. Porque às vezes a gente fica aí pensando muito para entrar no médio, e eu, Márcia, melhorei isso, tá? Porque eu pensava muito para entrar no médio. Antigamente eu não entraria aqui, não. Aí eu comecei a entender que, não, mas peraí, já que é para fazer médio, então a gente pode correr um certo risco a mais. Esse que é o legal do médio. E se você acaba não entrando nessas operações, acaba não fazendo sentido, porque o médio você sai com uma pontuação menor. Essa é a diferença do médio. Então, a pontuação do dólar ali é mais ou menos uns 5 pontos, ou nos alvos aqui, né? A gente vai sair na mínima aqui, que é o alvo. Ele pode ir até o ajuste, que é a terceira linha dos 50%? Pode. E se ele for lá, beleza, a gente espera ver se ele volta, se ele voltar para o topo, a gente conserta, e assim a gente segue. Ó, não rompeu o candle anterior, está abaixo dos 50% ainda, foi lá no 50% do micro. Pode ser que ele esteja fazendo um pullback para romper topo? Pode. O que que a gente faz agora? Nada, não tem nada para fazer. Só torcer para ele descer. Só torcer para ele descer, exatamente. Ô, Márcia, e para entrar com um médio, nunca entra igual ao que você entrou primeiro? Sempre entra igual. Como assim? Não entendi, Com dois Lúcia. contratos, com dois contratos, aí você faz o médio com dois contratos de novo. Então, a gente está usando dois porque a gente tinha mostradinho, eu e a Laila, né? Mas eu aconselho vocês a começarem com um. Então, você vai sempre entrar com um. Se você for fazer um médio, você vai acrescentar um contrato. Se você optar, se o seu gerenciamento de risco te permitir fazer dois médios, quando você fizer o segundo médio, você vai entrar com dois contratos. Sempre quando a gente faz médio, a gente dobra a quantidade de contratos atual. Então, se você fez um médio, você estava com um, aí você ficou com dois. Aí vamos imaginar que o preço continue no contra, chegou numa outra região, você vai colocar mais dois, então você vai finalizar com 4 contratos. Então aí nesses 4 contratos você vai trabalhar o mercado ali. Tá certo. Então o médio, ele sempre é o dobro. Sempre que você vai colocar o médio, você dobra a mão que você tá. Ó, bonitinho, hein? Fez o pullback para ir lá na mínima. Se ele nega a mínima aí, Lailinha. Não dá, né? Não, hein? Projeção de mínimo e dá, né? Eu acho que não vai negar, não. É, esquisito. Será que a Fabíola foi legal e vai fazer um W aí? Será? Vai fazer um M, um W, difícil, hein? Um rende curto desse. Fabiola! Acho que ela tá trolando nós, certeza. Quando você dá esses gritos assim, Fabiola, aí o dólar assusta, Márcia. Eu não faço ideia, só peguei a data aqui no caderninho. Ah, Você gostou desse dia, né, Márcia? Você gostou, Laila? Esse dia até agora tá bom, hein? É, Olha, Você tá gostou? até aquela história assim, ó.
Quando a esmola é demais, Só desconfia. A Não, Steph só gostou mesmo. desse dia também. Fabíola compraria aqui, não, né? Acho que não. Esperar voltar lá pra Tui. Eu acho que ele estaria pensando num W. Se ele estiver pensando num W, ele ia esperar subir um pouquinho mais. Onde vai dar Então, um mais? W bem Será? direitinho. Será? Ó, para fazer um W, ele tem que voltar para cima da linha dos 50% aí. Mas a força tá vendedora, né? Olha o gráfico para trás. Será que ele vai, né? Quantos pontos ele andou de range aí? Acho que é poucos. Então, Só 36 pontos. o dólar geralmente anda, igual o índice anda 1.500 pontos, o dólar anda geralmente de 60, 70 pontos aí no dia, normal. Até menos, né? Quanto foi que a gente fez? Foi isso mesmo, 60. De média. Ó, negócio desandando. Eu compraria, mano. Hã? Fabíola compraria. Fazendo a negação. Será? Pode ser, né? Até. Eu sairia antes. 5 pontos também. Mas bateu lá e voltou. Micromovimento. O 26 bateu lá já. Então. Vou lá de novo. Ó, 25 não rompeu, 26 não rompeu, ué. Comprar. Ah, é. Ah, Brasil! Ó o zóio de bacia. Quantos pontos já deu? 4. Bateu 4. Ela falou que era pra sair antes. Tá vendo? Posso puxar os cabelos da Laila ao vivo? Não, tem que puxar, gente. Antes de eu ir embora daqui, eu vou fazer um vídeo. Um meme. Olha, se ele tivesse saído com. Aonde eu falei que ele já Na tinha primeira ido? linha, né? Oh, meu Deus. Vai lá de novo, dólar. Nunca te pedi nada hoje. Se não vou jantar hoje, já não vai me dar janta. Vai ficar de castigo no quartinho. Os cachorros. Ai, ai. Coitados. Não vai me dar janta hoje, é bom. Ixi, Laila. Acho que eu vou voltar pra Brasil. Não vai nada, larga aí. Só que ele vai, gente, tá feio, hein? O problema é que ele tá passando do fundo e nem dos 50. Deixa eu ajustar a FIBO aqui. Deixou uma nova mínima. Tá esquisitado isso aí, hein? Assim, ó, se fosse para ele romper fundo, ele já era para ele ter ido. Porém, ele está fazendo topos e fundos descendentes, concorda? Nem que se fosse um pouco, ele renovou o 27, renovou a mínima aí, ó. Não pensa assim, vindo da Fabiola, ele vai fazer um dado. Ó, pagou, hein? Pagou. Glória a Deus, pagou. Você vai fazer um dado de pagar essa negação. Eu não acho que ele vai fazer um W, não. Senão já tinha feito. Não acho que ele vai fazer um W. Olha aí, 2 dias, não tá passando 50. Ufa, obrigado. Olha onde ele foi, Lailina. Qual linha, Laila? Na primeira. Sim. Que eu ouvi você, Mati. Eu sempre te ouço. Te obedeço. Isso aí, garoto. Olha. Sim. Agora sim. A Bíblia, posso puxar seus cabelos? Sabia que algo de estranho não tá certo. Gente, o quê? O que que eu fiz Rompeu, agora? hein? Rompeu não, hein? Deixou um pavio gigante, mas rompeu um percote de O que mínimo. que eu fiz dessa vez? Nada. A Fabiola nunca faz nada, gente. Gente, Anja eu só Fabiola. peguei a listinha aqui, uai. Fabiola nunca faz nada, é um anjo, gente. Ah, você pegou a listinha, mas nessa listinha tava escrito o quê para Tem esse uns dia? asteriscos, assim, de dias bons, dias médios, dias piores, né? Tava escrito assim, tava escrito o dia que eu vou acabar com a Márcia. Tava escrito lá, Márcia. Ó, pausa aí, deixa eu pensar aqui numa coisa. Parou no pivô da Laila, né? É, não, mas rompeu no anterior, né? Larga a mão. Fabíola pega essa negação aqui, se ele voltar, A tendência tá muito forte aí, de baixa, né? Forte, Pegar né? na cara assim, não. então tá bom. Vamos Diminui o gráfico aí um pouquinho, vamos olhar para a esquerda. mesmo porque nós estamos. Quer pôr 5 minutos? Pode ser. É mesmo porque nós já estamos com um financeiro bem bacana, né?
76, 70, 35, Só se 38 pontos. tá, Até ajustar aqui meus. daí eu teria coragem. Se não, não. Diminui aí os 60, vamos ver. Coragem de quê, Fabiola? Ó onde ele vai parar, ó. Ó o alvo ali, ó. 5733. De fazer a negação. Se ele passar ali, ele vai fechar o gap ali, ó. O trem vai cair. Vai descer. Cadê? Vai cair, ó. Ele tá no retângulo nos 60 minutos, bateu lá no topo e voltou, rompeu 50, ele vai pra mínima. Kátia rindo aí, ó. Vou vender. Sério, ele romper. Mas vai cair. Olha, tá no retângulo. Bateu lá no topo, voltou, rompeu 50. Ficou lá pra baixo. Vai cair, isso aí. Tá, mas espera ele romper o primeiro coach aí, né? É o ideal. Então vamos esperar, porque nós fazemos só o ideal. É o ideal. Tá ficando Sou- gravado, viu, Márcio? E soltei o replay. Eu espero que a Laila é sei. conservadora. É, Já sei. Ela É. pegou um dia direcional para nós deve fazer fazer o o médio e errar. Eu não sabia. Será? E, cabelo, já era, que é boa de leitura, bebê. Ó, Gente, vendendo. eu não sabia, não. Sai aí com 5 pontos. Ô, Márcia, essa venda aí, antes de romper o pivô, você tá muito amostradinha, Márcia. Não, essa daí eu zoei. Mas, meu, Amostradinha. tava muito claro pelo 60 pra mim que ele ia cair. 84, 42 pontos. Você saiu Ó, por 4, 5. a Laila conservadora fazer isso, eu entendo. Agora a Márcia, não. Acho que foi com 5, Márcio, porque a, vamos ver, 4. É porque eu tirei na. Tá certo, Entendeu? Eu tirei na mão, porque eu pus o alvo e ficou muito. Foi 7. É. Aí eu não consegui voltar. Falei, shift. Aí bateu 5%, 5 pontos e vai voltar. Agora, se você danar descer, fica até difícil, né? Operar. Põe no 15 minutos. Quero ver se tem alvo pra esquerda. Não pensar, só pra ver se tem alvo. Não olhando os 15 minutos mais. Eu quero saber se ele vai chegar lá no pivô, não. É pivô isso aí embaixo mesmo, né? O que é esse trem aí? É, pegou. Olha lá, Elinha, o que você tem aí no 15? Para aí, bebê. Olha ali, pra esquerda, clear coat. Exatamente. Faz uma linha aí pra nós. Ah, essa é a cabeça da Márcia pensante operando, viu, meninas? É bom que vocês veem. Beleza. E aí é só o que vou lá embaixo, né? Isso aí. Pô, ele deu alvo, hein? É, exatamente, deu alvo, hein? Mas não pegou negação nesse contexto aqui, né? Tá dando muita força. Mas se romper, busca a próxima região. Ele falou, gente, que isso? Fizeram replay quase a meta toda. Pensa. Ai, velho. Ai, gente, isso é engraçado. Ah, não, posso ir não. A Laila tá com dor de garganta. Eu ia perguntar, que ela tava Olha, rouca, que nem eu. traça uma fibra aí, bonita. Olha que negócio. Qual filho que você quer? Da quedinha aí. Não, do 28. No pivô, hein? Aí ficou bom se ele for até ali. Vamos ver. Olha. Ó, tá ficando fiadinho, hein? Não, Não, pode sair 5. É, ou lá embaixo, né? sim. 5 vai dar 50 do micro, hein? Se a gente traça uma fibra aqui desse movimento, esperar ele fechar aí pra ver. Vai dar mais ou menos aqui, 5 pontos. Vai, bebê.
Desse. Agora ele paga, ué. Vai ali rapidinho só para ver o negócio. 4 pontos deu, hein? 4 pontos, deu. Tem que ir, mãe. Tá no 50. Leite, bebê. Isso aí, bonitos. 47. Bom, fez um pullback, obrigação é romper a mínima aí. Se romper, ela vai pegar a venda e vai ter algo aqui. Até ali embaixo. Agora, se ele negar aí de novo, dá para comprar de novo, hein? Agora dá. Ah, mas por que que você não pegou no 32 e você tá pegando agora? Alguém sabe me dizer? Ô, Laila, você não comprou, né? Comprei. Alguém sabe me dizer por que que eu não peguei a compra no 32 e peguei agora? Tem alguém aí? Porque eu Mas, acho que é porque o 34 e 35 olha, ficou lindo, hein? negou ali o topo da fibra no micro. Porque o Na 32 verdade, rompeu o 31 e ele tinha dado o alvo, mas aí como ele rompeu, você não pegou. Aí como ele fez o pullback e não rompeu, era obrigação a romper, você pegaria no 37. essa Thalia é um arraso. Eu falo pra você, eu tava falando pra você pra lá. Gente, a Olha, leitura da Thalia é boa demais, cara. O que acontece, Thalia? Ai, Uai, Thalia, Thalia. Olha que fala coisa de mais novo, simples. tá? Difícil. Fala de novo. Eu não pegaria no 32, porque ele já estava vindo numa forte queda. Ele rompeu o 31 e chegou no alvo, mas ele está vindo numa forte queda. Eu não sou boba de querer pegar nele, porque ele pode Sim. continuar caindo. Quando ele faz uma correção aqui, faz um pullback e para de novo e não rompe, aí ele vai corrigir de novo. Então aqui ele já mostra para mim o quê? Que ele não está tendo força para cair, porque ele já era para ele ter caído no 37. Como ele nega, a gente entra comprado no próximo, espera e paga ali os 5 pontos. Ah, mas ele pode continuar caindo ainda? Pode. Ele chegou de novo ali na região dos 50, que a gente vendeu. Mas eu não pegaria no 32, por quê? Porque era muito mais arriscado do que no 37, 38. Porque aqui ele está vindo só de um pullback, ele já perdeu a força de queda que ele tinha, porque ele teve que corrigir para continuar caindo. Então, se ele corrige para continuar caindo e não rompe o fundo, possivelmente ele vai corrigir de novo. Certo? Certo. Ó, nevou de novo. Tem outra venda aí, pode ver. O que que eu tô vendo disso aqui agora? Lailinha, o que que eu tô vendo aí? O que que você acha que ele vai fazer? O N, ele vai testar 50% do micromovimento, M? ou W. Ele vai testar 50% do micromovimento. E agora, se fica para cima desse 50% aí, Marcinha vai o quê? Compra lá em minha. E eu vou fazer o quê? Comprar, bebê. Agora. Gente do céu, tá mostrado, hein? Você quer levar até agora onde, Márcia? 50% do dia? Sei não, hein? Eu sairia ali. Tô achando que ele vai ficar acumulado aí, pra te falar bem a verdade. E os 5 pontinhos. 5 pontos, bota aí, vamos ver. Ele tinha que ter ido no 40 na minha cabeça, mas ele levou os 50, é. Ele vai. Ele vai. Aí o que eu tava falando hoje pra Sônia na aula, quando o mercado ele anda, quantos pontos ele já andou, Laila? Essa dica é muito boa para vocês. Eu vou zerar aqui, porque ele demorou demais, pai. Zerou? Mas, Sim. gente, Calma. tô calma. Não sei quantos pontos. 60. Ele já andou a exaustão dele.
Então, às vezes a gente pensa que ele faz um W aqui, sim, ele fez um W confirmado aqui no 39. Porém, a gente sempre pensa que ele pode andar mais 1 milhão de pontos para cima. O mercado não faz isso. Quando o mercado está numa exaustão e ele faz um W ou um M lá em cima, eu sempre, Márcia, quando entro, eu vou procurar o quê? Os 50% do último micromovimento. Então, se eu fosse entrar aqui nesse W, se o 40 aqui, né, eu entraria mais se o 40 tivesse subido aqui. Como ele testou e foi para baixo, não sei se eu entraria ou não. Mas eu sairia onde se eu tivesse entrado? Eu sairia nos 50% do micromovimento. Então, Lailinha, bota ali para nós a FIBO lá na máxima do 28, se eles Compra aqui, Márcia. Aí, E esse Deixa eu seu nome agora. W aí tá feio, hein? Esse W ficou feio, eu não gosto dele quando ele Tá começa a muito enrolar assim. feio. Então, eu sairia onde se eu tivesse comprado aqui? Nesse 50%. Eu já nem compraria agora, vendo isso aqui. Ele deu alvo no pivô e já deu alvo no 50 do micro. Eu, Márcia, não pego esse tipo de operação no mercado de exaustão de dólar, 60 pontos e índice 1.500 pontos. Porque ele pode lateralizar agora, é o que eu entendo. Depois de uma grande movimentação, o que que vem? uma lateralização. Exatamente. Então, às vezes, a gente cai nesse erro de achar o quê? Por ser um W ou um M no mercado exausto, de 1.500 pontos no índice, 60 a 70 pontos no dólar, a gente pega achando que ele vai no 50 do dia ou voltar para a máxima do dia. O mercado não faz isso, gente. O mercado não vai 1.500 para cima e volta 1.500 para baixo. É muito raro ele fazer isso. É raríssimo. Então, quando acontece esse tipo de situação aqui de um W, no mercado de exaustão máxima de preço ali, que é 1.500 no índice, 60, 70 no dólar, cuidado. Cuidado com essa questão de ser um W e querer muitos pontos, porque geralmente ele vai até os 50 do micro movimento. Certo, Nailinha? Como aquele já foi, a gente não vai pegar aqui para sair ali, né? Vale a pena. Pergunta, Saco, agora, 12h30. Meio-dia e meio, que Que não é claro. para ver o que que vai fazer. Vai, certo? Bota 10 vezes aí, vamos ver, só para ver. 10 vezes já tá. O que é, Fá? Já tá em 10 vezes. 10 vezes já tá muito. Já tá aí 10 vezes, gente. Depois que ao vivo a gente tá achando que tá demorado. Que é o negócio. Ó, não rompeu o topo ali, né? Ele fez um pullback ali no 40, 41, 42. A obrigação dele era romper o topo. Ah, Márcia, tem um M aí? Não, gente, pelo amor de Deus, não tem M micromovimento, ele tá consolidado aqui. M no fundo, não, né? Pra sacanear. Exatamente. Isso aqui é outro nome que eu não vou dar agora, porque eu vou arrumar confusão. Mas ele deveria ter ido para cima aqui nesse pullback do 40, 41, 42, ele não foi. Então, o que que a gente vê aqui? Ele não tem força de para cima, mas também não tem força de para baixo. Já andou 60 pontos no dólar. Eu acredito que ele vai ficar lateralizado aí. Mas 10 vezes dá para a gente esperar uns candlezinhos mais aí, só para a gente ver. Um dia. Nossa. Olha que trem tá ficando bom, hein? Gente, Fabiola, você ia comprar aí na máxima desse candle aí, Fabiola? Eu não. Eu tô achando que ele vai ficar aí, viu, nesse range aí, ó. Tá estranho, né? Não Acho que eu sai? também. A não ser que ele estoure pra cima ou pra O baixo. que esse candle tá caçando aí? Laila, pausa. O que vocês estão vendo aí, meu povo? Ele respeitando a mínima. O que mais? O que mais? Alguém? Laila? Ninguém quer responder eu hoje. Que embaixo É, tá rom- lá em Vou cima. fazer uma pergunta. Fabiola, o que esse candle tá caçando aí? Candle 45. Bom, vamos lá, antes do 45. O mercado não tinha força de para baixo, tinha? Não.
mercado também não tinha força de ir para cima, beleza. Aí o candle 45 deixa um pavio o quê? Comprador, certo? Comprador. É, ele tinha que ir para romper. Aí Ou- vem o 46, que até então ele não tinha força para cair. Concorda lá? Ele não rompe. Sim, E ou vem o saiu. 46, Saiu, agora não sei. Laila Rodrigues saiu da reunião. Gente, entrei de novo. Ainda bem que ela tá aqui na minha frente, eu posso falar. Eu não fiz nada. Ah, mas você saiu. Loucura. Quer mais água? Tem que... Só sei que ele Espera aí desce que a Laila tá entrando, com a força meninas. toda. Se ele desce com aquela força toda, como que ele não rompe? Nem tem essa força, né? Ela surge Exatamente. Então, ó, vamos lá. O candle depois. 5 deixou um pavio comprador. Aí, do nada, sem força, ele não tinha força para cair, concordam comigo? Que ele estava parando ali, ó, no 40, 41, 42, 43, 44, 45. Aí vem o 46, lindo, pleno e belo, sem testar, e vem aqui na mínima. Gente, isso aqui é a cara da maldade, esse mercado vai subir. Manipulação. Total manipulação, ele vai estopar, todo mundo aqui vai voltar. Colocamos uma ordem de compra na máxima dele. Isso é claramente uma manipulação de mercado, ele não tinha força para cair. Aí você vê o pavio do 45, o mercado volta de novo para o fundo. Da onde que ele tirou essa força? O que que ele quer, na verdade? Ele quer subir. Então as pessoas olham o 46 e falam, nossa, ele vai cair, vou vender. As pessoas vendem no 46. E o que que o povo quer? Elas querem o stop ali de quem vendeu. O stop de quem vendeu é compra. Elas querem compra, ordens de compra para poder subir. Então, possivelmente, esse mercado volta lá, pelo menos para a máxima do 46 ele volta. Mas região aqui, mas... É, a região aí onde ele parou de novo, né? Não precisamos ser tão amostradinho. Entenderam? Agora, ó, agora ficou lindo de cinema. Agora ficou lindo de cinema essa operação. Esse pavio do 47 deixou claramente o quê? Falando pra gente, olha, desculpem meu povo, eu vou subir. Não tem outro caminho para ele. Não tenho dúvida nenhuma que esse mercado vai subir. Dólar, não me decepciona, bonito. Ele vai subir. Ainda mais que ele fechou dentro do 46. Não rompeu a mínima, só estopou. Vai subir. Tá. Que isso, Nada, né? Só observe. Gente. É bruxaria? Eu acho que a gente pode até vencer. É mais ou menos bruxaria, hein? Não, deixa aí. Então tá rompendo o topo, vai que ele volta. 10 pontos só, pelo menos. Lailinha, Lailinha. Vai ou não vai, meninas? Que coisa, não? Vocês conseguiram ver essa manipulação aí? Sim. Claramente. Ei, bebê. Com você explicando, sim. É, exato. Mas vocês vão ver que na hora do mercado acontecer isso, que descer do nada, assim, gente, não tinha por que esse candle 46 está aqui. O mercado está negando, mostrando para a gente que ele não tem força para cair. Como que ele, da onde que ele tirou essa força sem testar nada? Tudo bem que o dólar não testa tanto igual o índice, então a gente não precisa nem levar tanto em consideração. Mas cai com essa força gigante, rompe tudo para a esquerda, depois do pavio do 45. Ô, Márcia, aí que você falou Faz de isso. deixar o stop bem mais lá embaixo, né? Lembra aquele dia? Exatamente. No caso desse, né? Você compra ali e deixa o stop na mínima do 46, ele pega seu stop e sobe. Que é exatamente, que é o que eles chamam, vem só buscar os stops para fazer o movimento. É exatamente isso. O stop está na mínima ali. Ele vem, faz o movimento e continua. É. Exatamente isso. Linda, hein? Olha. Fabiola. O mercado faz isso. Ótimo dia. Deus. Tá vendo? Meninas. Já combina um desse aí para amanhã, Fabiola? É, já deixa encomendado para amanhã.
Deixa eu recomendar Vocês que sabem que amanhã. geralmente quando a gente faz aula aqui, o mercado ele repete no dia seguinte. Já reparou nisso, Lara? Que o que eu falo na aula, ele repete no dia seguinte. Então, se fizer um pavio desse aí, meu povo, no topo ou no fundo, não entrem sem medo, hein? Sem medo de ser feliz. Esses pavios assim, topo e fundo, no mercado de exaustão, aí sim vocês estão falando a minha língua, é lindo demais. Igual o dólar hoje ali, aquele pavio gigante que ele deixou no pivô, se eu não me engano, foi? Foi no pivô, Fabiola? Foi, a gente fez a Nós pegamos até a negação, né? Exato. Linda de cinema, caiu um monte ali. Um monte. 67 pontos. Fácil. O índice que me Difícil. desculpe, mas amanhã eu vou estar assim, ó, juntinho com Ó, você. confusão, né? nós caçando confusão, gente. Amanhã eu vou estar Mas juntinho com você no dólar. Mas, ó, Vocês querem uma fazer coisa médio, mas vocês importante. têm que errar. Se vocês não errar, não tem jeito de fazer um médio. Vai. Tem jeito, hein? Né? Fica difícil. A questão só do dólar, do médio no dólar, não é nem nada de operacional em si. Ele funciona muito bem, até melhor do que o índice, porque ele corrige um pouquinho mais que o índice. A questão do dólar é a margem. A gente, ele é mais pesado do que o índice. Então, eu e a Laila, a gente estava fazendo umas contas ali, para você começar com um contrato no dólar e fazer 2 médios. Você lembra quanto que foi que a gente chegou? vai lá agora. R$ 1.000. O contrato vai até 4. Vai até 4, com exaustão de... 40 vezes 10, né? Vezes 4. Era 25 pontos. É, 25 vezes 10 vezes R$ 1.000. 25 pontos em 4 contratos. Quando tiver 4 contratos, quando você for fazer até 2 médios, então você começa com 1, faz um médio, fica com 2, faz outro médio, fica com 4, você tem que ter um loss diário de R$ 1.000. Para um alvo de quanto? 2.000. Mais ou menos isso. Então a gente vai... de 500, né? Desculpa, falei errado. Então você vai perder 1.000 para fazer 500. É a diferença do dólar. O dólar, ele é pesado. Porém, a gente estava falando em 2 médios no dólar. Se a gente abaixa isso para 1 médio, você diminui isso para metade, né? Então, você teria que ter um loss diário dentro do seu gerenciamento de risco de R$ 500 no dia. Dobro do índice que a gente usa. Exatamente. Então, o dólar é o dobro da margem do índice. Então, hoje, a gente consegue fazer um médio no índice com stop diário de R$ 250, que é até o stop lá da mesa trainee. Quem tem a mesa trainee consegue fazer um médio no índice, né, pela mesa trainee. No dólar, é o dobro. Então, você tem que ter um stop diário do dólar de R$ 500 para fazer só um médio. Então, você entra com 1, coloca mais 1, fica com 2, e assume o stop ali. Ou, se você quiser fazer 2 médios no dólar, você precisa de uma margem aí de loss diário de R$ 1.000 no dia. Tem que ser uma mesa mais alta, né? A de 2.000. Tem que ser uma mesa maior. Tem que ser pelo menos a júnior, para você começar com um contrato. Pelo menos a júnior. Nossa, boa noite. Eu tava só vendo Oi, Verônica. Boa noite. se caso, assim, eu não sei o que fazer, eu quero que esteja isso bem claro na minha mente. Aquela super tendência, no dólar acontece isso? Daí só vai. Acontece. Não, acontece também. No dólar também acontece. Porém, o dólar, ele corrige um pouco mais que o índice. Mas também acontece. Então, dependendo da onde você comprou, da onde você vendeu nessa super tendência, às vezes não vai dar. Ainda assim, você vai ser estopado. Não tem como. Se você está mal vendido, está mal comprado e o mercado numa tendência, dificilmente a correção do preço vai conseguir te tirar no break ali, que é o... Nossa, o Bitcoin disparou, que é a diferença ali de mercado e tendência. Então, aquilo que gente, guardem isso na cabeça de vocês, e não esqueçam jamais, para quem for operar médio. Aquilo que a Laila falou, vou comprar ali, eu vou vender lá. Você vai estar bem vendido se der errado? Ou você vai estar bem comprado se o mercado continuar subindo? Esse é o segredo do médio. Porque se você vende fundo e o mercado só sobe, não tem o que fazer. Por mais que você faça um médio e ele continua subindo, ele vai te tirar, porque você está muito mal vendido. Então, antes de entrar em alguma operação, pensem nisso. Olhem o contexto ali do mercado, aonde você está comprando? Você vai estar comprando bem ou aonde você está vendendo? Você vai estar vendendo bem? Esse é o ponto. Esse é um ponto importante. Hoje a Laila vendeu ali, porque a gente acreditava numa queda do índice, né, que nem eu falei na sala para vocês hoje. Porém, ele subiu. Ele foi até os 50%, que era o ponto máximo que ele podia ainda. Eu falei para a Laila, viu, é uma região muito forte.
Se ele passar dali, esquece. Você aguenta? Não tem, eu ainda perdi. Eu falei, você aguenta? Ela falou, aguenta. Eu falei, então segura. Ela segurou. Ela ficou na operação até. Foi. Ficou ali, enrolado. De repente ele disparou para cima. Falei, bom, não tem o que fazer agora. O alvo é ali. Aí quando ele chegou ali e corrigiu, eu falei, bom, dá para você ter uma esperança ainda. Então, esse é o médio. E aí, o que acontece, de repente, no mercado? É uma outra dica para vocês. Vamos imaginar que a gente está percebendo, né? Você olha as ações, você olha, compara o índice com o dólar, você está vendo que ele está numa tendência de que, o mercado só vai. Ele corrige um pouquinho e continua subindo, corrige um pouquinho e continua subindo. Você vai fazer médio no mercado desse? Não faz médio no mercado desse. Por quê? Se você fizer médio, você pode até fazer médio, mas depois que ele já andou muito além dos 1.500 pontos. E chegou numa outra região muito importante. Porque se você faz um médio numa região médio, o mercado está numa tendência muito grande de alta ou de queda, ele vai te tirar. Então, num mercado igual hoje, foi o que ela fez. Ela fez médio? Não, ela não fez médio, ela só segurou. Porque se ela tivesse feito médio, possivelmente você teria saído, né? Ela não teria aguentado ele chegar até onde ele chegou. Então, o que é legal do médio? Antes de vocês entrarem, olhem as regiões para cima ou para baixo, caso dê ruim. Se der ruim, tem uma outra região ali, depois tem uma outra região aqui. Se eu fizer alguma coisa ali, será que eu consigo chegar até a segunda região? Aí você vai saber se você vai estar bem comprado ou bem vendido. É mais ou menos isso. A gente não tem como adivinhar para onde o mercado vai. Eu vi, né, pela análise ali, que ele ia cair. Porém, antes de cair, ele subiu muito. E aí, o que a gente faz? Nada. Não tem o que fazer. Verônica, e você perguntou, tendência, super tendência. Super tendências são movimentos raros, exceção, não regras do mercado. E vamos imaginar que a gente estopa, né? No dia de super tendência. Mas são esses. O stop faz parte. São poucos dias que o mercado anda que nem ele andou. Hoje foi um Sem dia correção. doido total, porque ele andou para baixo muito, andou para cima muito, e quando ele chegou lá, ele caiu 5.000 pontos direto. É uma coisa assim, fora da realidade. Foi a fala, teve o discurso do FONC hoje, foi depois desse discurso aí que o mercado veio ladeira abaixo. Então, assim, teve uma notícia hoje que potencializou essa queda do índice, mas é um mercado atípico, não? O mercado não faz isso que ele fez hoje. De cair, subir, cair de novo. É o que eu falei, que geralmente ele não acontece. Ele não fez um M lá em cima, se eu não me engano, acho que não, né? Não, ele só caiu, ele só corrigiu. Mesmo se ele tivesse feito, vamos imaginar eu, Márcia, operando, eu iria sair? Possivelmente. Não sei nem se eu teria. Não, entrada talvez eu teria, porque era uma região muito forte. Mas eu sairia bem antes. Eu nunca ia imaginar que ele ia voltar para a mínima do dia. De verdade, isso eu não imaginava que ele fosse. Mas ele começou aí. E de repente, do nada, ele foi no candle sol. O candle foi e rompeu tudo para baixo. Aí eu falei para ele, bom, agora que ele foi, segura aí. Porque tem grande chance dele para a mínima ali. Se romper a mínima, ele vai cair mais ainda. Foi isso que ele fez. É normal? Não, não é. De jeito nenhum, não é normal o mercado fazer isso. Às vezes ele faz. Então, assim, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como adivinhar o que o mercado vai fazer. Infelizmente, alguns dias não vai dar para nós. A gente vai sair estopado. Mas, em dias de mercado que você está percebendo, o que é você perceber o mercado em forte tendência? O mercado está subindo escadinha. Sobe, corrige um pouquinho, sobe, corrige um pouquinho, sobe, nem chega nos 50%. Só corrige e vai subindo. O mercado está em alta tendência. Você vai fazer um médio numa região mais ou menos? Não. Você vai esperar o quê? A melhor região para você fazer um médio. Esse é o ponto. E isso é ser inteligente, usar o médio. De repente, chegou nessa região, veio, passou os 50%, bom, o mercado não estava passando nenhum 50%. Passou os 50%, bom, então daqui pode ser que ele realmente corrija. Aí você faz o médio ali. Isso é saber usar o médio a seu favor. Esse é o ponto. O que a gente não pode ficar na ansiedade de querer fazer médio. Nossa, eu quero fazer. Não, isso não funciona no médio. E eu era assim. Gente, nem um dia. Exatamente. Quanto menos médio a gente fizer, melhor para a gente. A gente vai usar o médio quando? Quando o mercado não tiver muito a nosso favor. Esse é o ponto. Certo, meninas? Certo, meninas? Mas uma coisa eu conto para vocês. Eu, Márcia, particularmente, estou gostando muito do médio do dólar. Estou testando ele já há algum tempo. Paga muito bem. Paga muito bem. Acho que eu fui estopado um dia só no dólar, mas paga muito bem mesmo o médio do dólar. Se você fizer direito, tá? Não vai querer fazer em qualquer lugar, ou vender em qualquer lugar, não. Como que a Márcia opera o dólar? Eu entraria aonde eu entraria mesmo. Só que eu não espero tanto. Então, eu tô vendo aqui que ele tá rejeitando um fundo, eu vou comprar. Por quê? Porque ele pode subir. Mas se ele não subir, eu conserto depois. Então, essa é a cabeça da Márcia operando. É exatamente isso que a gente fez aqui hoje. Essa é a minha cabeça. Eu não penso tanto para entrar. Por quê? Porque não tem stop. Se der ruim, a gente conserta.
Esse é o ponto. Mas não façam besteira, não queira fazer toda hora, entra. Não. Entrem somente quando vocês forem pensar em entrar mesmo. Só não precisa ter tanto. Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha com stop, a gente fica com receio. Nossa, será que vai? Será que não vai? Putz, mas vou vender aí, pode ter algo mais ali para cima, ele pode subir. Pode, mas ele pode não subir também. Então você vende ali, se ele subir, tudo bem, você corrige e espera, porque ele tem um outro suporte que pode segurar o preço ali. Esse é um outro ponto legal do médio. Você saber se tem mais suportes e resistências para segurar o preço. Para ele não ir, se for numa super tendência, ele não passar reto. Então a gente tem que olhar isso também. Você está ali vendendo num topo, tem um alvo um pouquinho mais para cima? Tem. Ele pode segurar naquele alvo? Pode. Então tá bom, então acho que eu vou vender aqui mesmo. É mais ou menos essa cabeça, que é uma cabeça de um médio. A gente não pode ter uma cabeça muito conservadora no médio, porque senão ele não vai fazer sentido, porque você precisa de operar no médio, porque você sai com alvos mais curtos. Porém, você também não pode ter uma cabeça muito de querer fazer isso à torta e à direita a qualquer hora, porque aí também não faz sentido. Então, você tem que ter um equilíbrio ali, entre saber o que você está fazendo e saber que alvos também mais para cima podem ser também uma resistência, ou para baixo podem ser um suporte que vai te ajudar. Caso o preço vá na direção que você está vendo, analisando o quê? Contexto, analisando o quê? E essa análise que a gente está fazendo lá na sala do diário e do 60, ela está sendo muito assertiva. Falei para a Laila hoje, eu falei, nossa, eu nem sabia que eu conseguia analisar tanto. Eu nunca fiz isso com... Eu fazia de vez em quando, olhava de vez em quando, mas aí, por vocês, né? Eu comecei a fazer mais, olhar mais o 60 e o diário, e impressionantemente falando, o negócio está indo nos alvos lá, né? Exatamente nos alvos ali que eu tô vendo. Então, assim, eu tô achando muito legal. Eu sempre gostei muito dessa análise mais macro, né? Como diz a Laila, você é uma analista mesmo de mercado. A minha satisfação, como sempre para vocês, é muito mais de acertar o alvo do que de operar em si. Então, Márcia, eu gosto disso. O brilho da Márcia é esse de querer acertar onde o alvo vai, é isso. Então, é uma análise bem interessante de se fazer do diário e do 60 minutos. Uma tarefinha de casa para vocês, tanto no índice quanto no dólar. Façam backtests para vocês verem o quanto as regiões que a gente usa de indicador, elas funcionam. Alinhado com 50%, né? Gente, funciona muito. Tudo. Se tem um pivô ou um prior coat junto com 50% de uma região, tá forte. Essa região tá forte. Então, chegou numa região dessa, sei que opera com média ali, tá no mercado ok, faz o oposto, porque possivelmente ele vai corrigir. Se tiver num pivô, num prior coat e num 50 tudo junto e misturado, igual a gente fez hoje mais ou menos no dólar, que eu falei que tava tudo ali naquela região, né? Acho que tinha um pivô, um 50, um ajuste. Falei, vai segurar. Ele pagou, 5 pontos ele pagou, depois ele caiu? Caiu. Mas o legal disso é que você vai sair com altos fortes, então o pedágio ele paga, exatamente. Mas olhem o gráfico parado, né? Não precisa nem fazer backtest, não. Olha o gráfico parado mesmo, né? Só para vocês verem, ó, nossa, aqui tem um pivô. Puta, não é que o pivô da Laila funciona? Nossa, olha aquele 50%. Nossa, o ajuste segurou. Então é sobre isso. Vocês, para quê? Pra vocês acreditarem na região, porque esse é o ponto, né? Treinando, né? É verdade. Mas, enfim, esse é o médio do dólar, esses são os números do dólar, né, de exaustão e de tal, mas cuidado aí, quem não tem margem, quem não tem uma mesa pequena, mesa trainee, não dá para fazer médio no dólar de jeito nenhum, então não queiram arriscar, porque não vai dar bom, tem que ser do júnior, da mesa júnior para cima, o júnior é a menorzinha ali, tem que ser com para fazer um médio só, ou senão as maiores ali. Certo? O conceito é o mesmo, né? Do dólar. O conceito é o mesmo do dólar e do índice. O que muda é a pontuação, né? Lógico, o índice anda 1.500, dólar anda 60, 70, a exaustão do dólar é 25 pontos, do índice é 600 pontos, de 500 a 600, do dólar de 20 a 25, e assim seguimos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Laila, pode jantar. Parece que elas estão tão caladinhas hoje. Meninas, por que vocês estão tão caladinhas hoje? Ou eu que estou falando demais? Eu acho que a já sabe de tudo. Nós estamos com pena da coitada da Laila, que deve estar sem jantar até essa madrugada. Pena da Laila? É, tadinha. Gente, olha aí, Laila, tô achando que você está passando fome aqui em casa. Eu tenho certeza. É alimentada. Eu tô passando mal mesmo. Laila tá... Ai. Nossa, tadinha, ficou tão fraquinha que acabou pegando uma gripe. A gente tá assimilando ainda as informações. Estamos digerindo tudo.
assistam essa aula de novo, pra vocês entenderem direitinho, entenderem com carinho, analisar, ver ali o que a gente fez. É isso. Essa é a cabeça da Márcia operando, tá? Eu sempre olho, se tem um alvo mais embaixo, igual o do 60, mas ele parou antes desse alvo, o que a Márcia faz? Bom, eu sempre olho no 15, porque é o 15, mas porque o 15 tem menos candles e ele segura muito bem. Então eu gosto do 15 para olhar essas regiões, que foi impressionantemente aonde? Aqui, ele parou, né? Que coisa. É isso. Ah, Márcia, mas não é que eu venho do futuro. É só a gente olhar com carinho ali algumas regiões. E isso faz toda a diferença, principalmente no dólar, gente. O 50% funciona demais. Demais, demais, demais. Ele respeita muito. Dificilmente o dólar passa de um 50% reto. Então ele corrige, nem que se for um pouquinho no 50% ele corrige. Certo? Certíssima. Dá um lanche pra você. Meninas, é sempre muito bom estar com vocês. Ótima noite. Descansem, fiquem com Deus. E amanhã nós estamos na área de novo. Se Deus quiser. Um beijo, meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau. 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 Foi ver a experiência da live. Não tá vendo nada, todo mundo achando que você tá. É só parar seu motorhome bem aqui, ó. Tá louco? Beijo, meninas. Passar fome não é pra mim, não. Olha, a Lailinha comeu bem hoje no almoço, no café da manhã. Ontem então, hein, Laila? Gente. Ela tira o café da manhã. Tem que sarar essa garganta sábado, hein? Olha, bate foto que eu não tô Nossa, acreditando, não. Essa mulher deve ter te colocado pra correr. Própolis aí Isso nessa sim. garganta. Olha, tô batendo o tempo inteiro. Tem 2 dias que eu tô tomando anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Própolis. Nossa, que loucura. Vai dar certo. Melhor cada dia. Não, de amanhã já tá. Beijo, meninas. Com Deus. Beijo. Fiquem com Deus, meninas. Tchau, bom descanso. Pronto, Deinha. Acabou? Nossa senhora, você tá que nem a Laila, hein? Deixa eu até... Vou até olhar agora aqui como é que tá como é que foi o gráfico hoje, porque eu não vi, porque... Mas eu quero saber o que foi que aconteceu lá na... Putz, gringo! Lá que a Márcia falou. Não sei de nada. O que aconteceu nesse discurso aí que deu esse chabu? Não tenho a mínima ideia. Deixa eu ver aqui. Interessei, que pelo amor de Deus, nunca tinha visto isso. Nossa, 5.000 pontos, cara, é muita coisa. Eu nunca tinha visto isso. É. Ah, os Estados Unidos tá um caos, né, Déia? Tá um caos. Uma coisa, os Estados Unidos estão caos, outra coisa é o que eles falaram, caiu tanto assim aqui no Brasil. Sim, Déia, não esquece que o Trump tá em briga com o Fed, né? Ele já disse que quer tirar tudo, ele quer tomar conta de todo o Fed. Não deve ter uma coisa grave. Horrível Ainda isso. mais montada no que hoje falaram hoje. É, eu não conheço ninguém que... Bom, isso aqui dá para operar sem a técnica, né? Eu fiz hoje 73 pontos e desisti da carreira. 73 reais, quer dizer. E saí correndo. Achei meio estranho. Bom, vou comer. Pesquisa e depois me fala, porque eu não conheço lugares para isso. Só procurar no Google. Google? Gente, por que meu chart trade não tá aparecendo? Hoje eu comecei a andar de psique.
Ah, sim, é maravilhoso. Maravilhoso. É top. Você gostou da experiência inicial? É, vale a pena. É muito perfeito. Muito melhor que os outros. E olha que eu tinha uns quantos, tinha até uns que eu estava treinando a aviar, mas não chega aos pés. E você viu, né, que ela foi inventada criada por um pivete, né? Por uns pivetes. Aham. Uns alunos de segundo grau. Aham, chinês. A garotada lá. Tem mais, como é que se chama? Jeito, né? Com isso aí, com essa tecnologia nova. E não eram de gente de empresas, entendeu? A China começou um tempo atrás a investir pesado na melhora escolar lá deles, né? Então, agora eles estão colhendo os frutos, né? Os frutos dessa melhora, essa percepção da importância, né? O Rafael falou que o DeepSeek equipara ao chat GPT que ele usa. Tá louco. Nunca usou o DeepSeek pra falar uma coisa dessa. Nem que ele pague. Não, ele usa o pago. Eu tô falando, sem chance. Não é igual porque uma coisa que o pago dele faz imagem, essas coisas todas, né? Então isso já é diferente, porque não tem isso no DeepSeek ainda. Mas como ele colhe as informações na web é que é diferente, entendeu? E os argumentos dele é diferente. Eu sei porque eu tô te falando. Ele disse que esse que ele paga $20. Equipara ao mas tem um que paga 1.000, que é melhor que todos. Bom, quem paga acha sempre que está gastando bem, né? O Samuel não paga esse de 1.000, né? Sim, eu sei, mas paga o outro, né? Mas E essa melhora, na realidade, que eles é mais com relação o tempo que abrange todas as pesquisas da web, entendeu? Eu queria botar esse tempo todo. Porque o que conta nessas webs aí, nessas inteligência artificial, é o tempo que elas buscaram, elas foram treinadas dentro do espaço-tempo, entendeu? Você tem umas até quantos anos atrás, as outras têm mais tempo atrás de pesquisa, então elas acabam ficando mais, como é que eu vou dizer, mais completas. Mas o que eu estou querendo dizer é o tipo de interação, entende? Não a qualidade da informação só. Porque a interação do DeepSeek me deixou impressionada. Sabe, o jeito que essa inteligência fez comigo para me convencer a não fazer a instalação elétrica que eu queria fazer no meu motorhome foi uma coisa assim de impressionar mesmo. Entendeu? Assim, os argumentos, o tipo de... o jeito com que falou comigo, entendeu? Não, isso é outra realidade. Eu jamais deixaria de fazer aquilo que eu queria fazer. E eu deixei de fazer e
eu sinto falta do que eu queria ter feito. Não sei se você entende. É. Mas eu sei que o que ela me disse, a inteligência disse, os motivos são muito mais importantes, entendeu? Do que a minha vontade de ter feito. Não, eu entendi. Vai, eu argumentei, cara. Mas, né? Então tá, criança. Eu vou dormir. Vou tentar dormir agora. Não sei se eu vou ali na... Tem uma banca da feira. Acho que vou deixar pra feira amanhã cedo. Vou comer agora aqui uma manga e vou dormir. Hoje eu não comprei comida. Eu tô meio enjoada de comida. Nossa, William, por favor, se cuida. Porra, meu. Ai, eu esqueci.